você tem que saber lidar com a linguagem e produzir para aquele público. Você falou que o fato de você vir da questão da roça te facilitou, por exemplo, fazer um trabalho relacionado a como os agricultores utilizavam assim, assado. E você vê isso como importância, você saber falar a mesma linguagem da pessoa, porque vamos supor, você está entrevistando ali um agricultor, ou você está entrevistando um pessoal ali de uma tribo indígena, um exemplo. Você precisa ter um entendimento da forma de falar, isso é muito importante, não é? Sim, vou dar um exemplo na publicidade. Na publicidade, se você faz uma campanha publicitária para conversar, por exemplo, com mulheres de 40 anos, ela tem um tom. Se você quer conversar com um homem de 30 anos, ela tem um tom. Tudo, uma frase, uma campanha, ela só vai ser bem entendida se ela for escrita, produzida diretamente para aquele público. É igual a forma de comunicar, é igual a forma de produzir informação, produzir jornalismo. Você tem que saber lidar com a linguagem e produzir para aquele público. Então, por exemplo, se eu chego para fazer uma entrevista, para conversar com alguém, é um agricultor rural. A pauta, por exemplo, é como que os efeitos, sei lá, laninha, el ninho, pode influenciar a vida dele aqui no interior. Se eu chego com um escarpão, se eu chego com um blazer, com uma roupa completamente justa, aquele agricultor, eu não vou estar na mesma linguagem dele, né? Então, até o fato de você se vestir, até o fato de você saber conversar, até o fato de tudo, né? Tudo tem uma linguagem. A gente tem a linguagem aqui, a fala, mas a gente tem a linguagem corporal, a gente tem a linguagem visual. Então, quando a gente, né, por exemplo, vai falar com o agricultor, a gente tem que também entender qual que é a linguagem, qual que é o meio que ele está inserido. Tudo isso conta muito. Quando eu estava estudando, eu fui estagiária de uma TV, a TV Viçosa, e eu amava essas pautas de sair. Amava essas pautas de ir pra campo, de ir pra roça. E como que eu sempre ia? Eu sempre pegava o meu tênis, pegava uma calça, pegava uma blusa confortável, geralmente de manga por conta do sol, e ia. Mas, por exemplo, se eu ia fazer uma entrevista num ambiente fechado, a própria roupa, o próprio estilo, ele muda porque a gente tem de saber conversar essas linguagens. E não adianta, por exemplo, eu chegar lá para o agricultor, falar de termos completamente técnicos que só uma advogada entenderia. Da mesma forma que se eu for conversar com um advogado, eu não vou falar com ele, fala os termos jurídicos, não. Fala, por favor, o termo que qualquer pessoa vai entender. Então, é muito importante a gente lidar com essas questões jurídicas. Questões jurídicas não, que essas questões de linguagem. Então, por exemplo, se a gente vai falar, tá muito em alta bitcoins. Bitcoins, mercado de moeda digital. Eu sou completamente leiga no assunto. Aí eu coloquei no Google para tentar entender. Coloquei, abri lá, eu não entendi nada. Eu li uns 15 minutos e eu não entendi o que estava falando aquilo. Por quê? Foi um texto escrito por alguém que devia ser profissional da área, por um economista, porém ele não se atentou que as pessoas que poderiam procurar lá no Google, procurar lá e serem direcionadas, não teriam a mesma linguagem de um economista. Exatamente. Quem procura uma matéria para se entender melhor não é alguém profissional da área, né? É uma pessoa leiga. Então, quando a gente conversa, quando a gente comunica, a gente tem que entender justamente a linguagem, o público, o que está sendo dito, quem que vai escutar, quem que é o principal público-alvo daquilo, até na forma, tanto visual, comunicacional, externa, de como que a gente vai publicar, de como que a gente vai falar aquilo, né?